Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada bem estruturada pelas dinâmicas rápidas e, muitas vezes, imprevisíveis das relações internacionais. Vamos olhar para os dados puros de forma totalmente imparcial para entender de verdade o panorama completo e como o poder está mudando de mãos no mundo de hoje. Bora lá? Passando rapidinho pela nossa rota de hoje, temos 1. Diplomacia das superpotências. 2. O xadrez do Oriente Médio. 3. Brasil, defesa e minérios. 4. Movimentos na América Latina. 5. O futuro da Europa. E, para fechar, 6. Paz e clima global. Ponto 1. Diplomacia das superpotências. O novo equilíbrio de poder global. Olha só, a gente começa olhando para um esvaziamento literalmente dramático das estruturas diplomáticas tradicionais nos Estados Unidos. Houve um corte gigantesco de 15% nas equipes, o que significa mais de 3.000 profissionais experientes fora dos seus postos. Mas o ponto crucial da questão é este número impressionante: 109. Exatamente. Dos 195 postos americanos no exterior, hoje, 109 estão completamente sem um embaixador. Isso cria vácuos de comunicação absurdos em áreas supersensíveis, como nos países do Golfo e nas fronteiras com o Irã. E sabem o que isso ilustra perfeitamente? Uma tendência global de simplesmente contornar os canais oficiais. Para se ter uma ideia, 90% dos enviados americanos hoje são nomeações políticas. Tem até aliados do setor imobiliário agindo como diplomatas. O resultado prático? Nações estrangeiras estão driblando esses canais e falando direto com chats de gabinete. E, aliás, tem um paralelo histórico curioso nisso tudo. Revelações recentes mostraram que a falecida monarca britânica usou canais não oficiais nos bastidores por uma década para que um membro da realeza atuasse como enviado comercial. A via não oficial está dominando o jogo. Agora, prestem atenção nessa metáfora maravilhosa que a liderança chinesa usa com os americanos para definir a questão de Taiwan. O primeiro botão da camisa. A lógica genial e super direta. Se errar o primeiro botão, a camisa inteira fica torta, certo? O relacionamento inteiro desmorona. Estão em jogo compras gigantescas de aeronaves comerciais e cortes vitais de tarifas. Se esse primeiro botão for abotoado errado, o resto simplesmente não acontece. Ponto 2. O xadrez do Oriente Médio. Realinhamentos e conflitos. Vamos pular para o Oriente Médio porque o tabuleiro de xadrez lá mudou completamente. Essa tabela mostra um verdadeiro terremoto geopolítico. Os Emirados Árabes Unidos estão saindo da OPEP depois de 60 anos. E por quê? Para ter a liberdade de bombear uns 5 milhões de barris livremente e se alinhar fortemente com as estruturas de segurança do Ocidente e de Israel. Um movimento desse tamanho desafia de frente a liderança tradicional da Arábia Saudita no bloco regional, que prefere a tática de restringir o comércio transfronteiriço. É uma virada de chave brutal. E esse realinhamento gigante acontece num momento em que a região é literalmente um barril de pólvora. O foco da tensão máxima, 440 quilos de urânio altamente enriquecido a 60%. O Irã congenou isso oficialmente de qualquer negociação externa. Fica ali travado como uma carta na manga no meio de toda essa pressão. Ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz vira um gargalo de dar dor de cabeça. Imagina um pedágio novo de 2 milhões de dólares só para ter uma passagem segura. Com esse estrangulamento, apenas 26 navios cruzaram o estreito em um período de 24 horas. Estão usando todo o fluxo de energia global como uma alavanca tática, rolando até mesmo coordenação com frotas asiáticas para lidar com a situação. Ponto 3. Brasil. Defesa e minérios. Recursos estratégicos e gastos militares. Atravessando o mapa para a América Latina, a nossa parada é o Brasil. O país se viu de repente no centro absoluto da corrida global por recursos. Dá uma olhada nesse potencial de terras raras. O Brasil mapeou 21 milhões de toneladas, o que significa 23% das reservas globais. O pulo do gato? A presença de argila iônica que joga o custo de extração lá para baixo. Isso causou uma corrida de aquisições estrangeiras multibilionárias, como aconteceu em Goiás recentemente. Tudo para tentar quebrar os monopólios asiáticos de minérios estratégicos. Paralelo a isso, e essa parte é fascinante, uma nova lei blindou 30 bilhões de reais fora das regras fiscais, impulsionando o orçamento militar brasileiro com um salto de 13%. Mas, como esse gráfico de rosca deixa bem claro, 85% dessa fatia gorda vai puramente para pessoal e encargos sociais.
Sobra apenas 7,3% para investimentos reais e 7,7% para outras operações. Na prática, os projetos críticos de modernização da frota e defesa ficam atrasados por décadas. Ponto 4. Movimentos na América Latina. Mudanças econômicas e pressões históricas. Abrindo o zoom para o resto da América Latina, a gente vê a história colidindo de frente com a economia atual. Olhem essa linha do tempo de Cuba no caso da Havana Docks Corporation. Uma doca expropriada em 1960, logo após a Revolução, gerou uma decisão da Suprema Corte, agora valendo para 2026, que permite que as operadoras de cruzeiros atuais sejam processadas. Isso é uma corda no pescoço econômico da ilha. Tudo isso enquanto o país lida com novos indiciamentos contra um ex-líder de 94 anos e uma crise de combustível brutal, que só recebe um leve respiro com alguns embarques de petróleo russo. Enquanto isso, mais ao sul, o Chile está tentando aprovar jato um pacote econômico e tributário bem agressivo para 2026, passando por um legislativo super tenso. A ideia é cortar o imposto corporativo de 27% para 23%, simplesmente eliminar o imposto sobre ganhos de capital e criar descontos de impostos para bens básicos. É uma manobra radical para tentar reverter a retração do PIB e bater uma meta de crescimento de 4% até 2030. E este é o momento onde fica clara a interconectividade do nosso mundo. Uma intervenção repentina, como a captura de uma liderança na Venezuela, altera imediatamente a cadeia global de suprimento de petróleo. E adivinhem quem sente o baque? Os grandes importadores, justamente aqueles rivais das superpotências que dependem profundamente desse fluxo. É um efeito dominó imediato. Ponto 5. O futuro da Europa, redefinindo alianças e expansão. Voando lá para a Europa, o continente está batendo cabeça com as próprias fronteiras, segurança e uma mediação de paz que está paralisada. Diante desse bloqueio americano internacional, surgiu uma proposta alemã muito ousada: dar o status de membro associado para a Ucrânia e para os países dos Balcãs Ocidentais. A sacada aqui é acelerar a integração na União Europeia, mas sem conceder direitos de voto imediatos. Por que fazer isso? Para evitar aqueles vetos e impasses políticos que travam qualquer processo de expansão. Ponto 6. Paz e clima global. Os pilares da ordem internacional. Para fechar o nosso quadro geral, vamos olhar para as instituições que deveriam segurar esse tabuleiro todo no lugar. Durante 80 anos, a paz mundial foi sustentada por dois pilares fundamentais da ONU: sem guerras de agressão e sem impérios. Mas esses pilares estão ruindo. Eles simplesmente não estão aguentando o peso dos conflitos modernos entre as grandes potências, o uso do comércio internacional como arma e o abandono de soluções multilaterais. O grande problema atual é que a gente sofre de uma espécie de amnésia histórica. Nós esquecemos da era da mediação. Lembra da saída estratégica construída para a crise de Suez em 56? Ou de como esfriaram a crise dos mísseis em 62? E a resolução da guerra Irã-Iraque em 88? Existia uma liderança ativa que dava rotas de fuga para as potências não destruírem tudo. O mundo foi salvo de um abismo nuclear justamente por causa disso. Apesar desse cenário tenso, ainda tem um fio de esperança na força institucional. Rolou uma resolução histórica da ONU, iniciada por Vanuatu, uma pequena nação insular, mas que foi apoiada por 141 países. Ela exige, de forma legalmente vinculativa, a justiça climática global focada na transição de combustíveis fósseis. O mais fascinante é que isso passou com uma força esmagadora, passando por cima de toda a oposição das superpotências que mencionamos lá no início. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta absolutamente central hoje, e queremos muito saber a visão de todo mundo que está acompanhando. Comentem aqui embaixo. O mundo consegue reconstruir seus pilares de paz em ruínas antes que o tabuleiro geopolítico seja fraturado de forma permanente? Deixem a resposta de vocês aí nos comentários. Chegamos ao fim de mais uma explicação completa, pessoal. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal se quiserem continuar decifrando o mundo de forma estruturada. E o nosso recado final: se você gosta deste tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima análise.